Solicito à senhora primeira secretária que proceda a chamada para registro da presença dos jovens vereadores para início dessa sessão ordinária. Ana Clara, Bruno, Presente. Carlos Vicente, Enzo, Presente. Giovanna Ferracini, Giovanna Toral, Giovanna Zonaro, presente. Isabela Corse, Jacques Otávio, Presente. Júlia, Letícia, Presente. Luiz Ricardo, Luísa, Presente. Rachel, Presente. Sara Cristina, Presente. Sofia Cunha, Presente. Sofia Faria, Tarsila Borges, Tainá Adão, Presente. Giovana Leite, Presente. Com 11 jovens vereadores presentes e 8 ausentes, sobre a proteção de Deus, declaro aberta essa seguinte sessão. Como não temos tribuna livre devido à lei eleitoral e à eleição municipal, passo agora para a ordem do dia. Primeiro item da pauta. Primeiro item da ordem do dia. Projeto de lei número 2 de 2024, de autoria do jovem vereador Bruno, institui o programa do Parlamento Jovem Regional da região metropolitana de Jundiaí. Antes de discutir o projeto, precisamos ouvir a Comissão de Justiça e Redação, que tem como presidente a jovem vereadora Tainá. Passo a palavra à senhora para fazer o parecer verbal da comissão. Boa tarde a todos. A Comissão de Redação e Justiça concorda com o projeto, porém, ele é inconstitucional, porque, conforme se extrai da propositura, o projeto de lei em questão está revestido de inconstitucionalidade e ilegalidade, uma vez que, por se tratar de um projeto que dispõe de matéria relacionada à região metropolitana, que é competência do Estado, conforme o artigo 25 da Constituição Federal. Favorável. O projeto está em discussão. Convido o vereador Jacques a me substituir durante o debate de tal projeto. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Gostaria de explicar um pouquinho o escopo do projeto. Realmente, a gente sabe da inconstitucionalidade que pertence, por causa que é um tema, sim, a ser discutido pelo Estado de São Paulo e não é de questão do município.
Mas eu fiz a questão de reforçar tal projeto aqui no parlamento, porque é uma ideia que eu já tenho desde a legislatura passada, por causa que numa reunião que a gente estava discutindo região metropolitana, eu percebi que a juventude tinha sido esquecida dentro da região, então eu propus essa ideia porque vi os frutos que colhi do parlamento aqui em nível municipal, então sei que num nível de região metropolitana, com certeza colheríamos mais frutos, não só para a região, mas para as cidades também, por causa que, como o projeto diz, o objetivo é fustigar a criação metropolitana, mas também a criação do parlamento municipal em cada cidade. Se eu não me engano, são 8 cidades que fazem parte da nossa região. Então, é algo que eu gostaria de fustigar. Como eu disse já na sessão anterior, que eu pedi o adiamento, por causa que estou debatendo com um deputado estadual na Assembleia Estadual, para que ele seja pautado via Estado, que é a esfera que lhe pertence. Mas eu coloquei ele aqui para que a gente possa aprová-lo e transformá-lo numa moção de apelo para o Estado realizar tal projeto para ajudar a juventude, que eu acho que precisa ser ouvida, e trabalhar em região é muito bacana, ainda mais quando você é a cidade mais desenvolvida, que abarca mais as pessoas. Jundiaí é a maior cidade da região metropolitana, tem cerca de um quarto da sua população, grande poderio econômico. Então, esse sentimento de solidariedade regional é um sentimento que eu gostaria de expressar também para aprovar tal projeto. Aí eu peço a ajuda de vocês e abro perguntas para conceder à parte alguém se desejar fazer algum questionamento sobre o projeto. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Ana Clara. Bruno. Aprovo. Enzo. Aprovo. Giovana Zonaro. Aprovo. Jax. Aprovo. Letícia. Aprovo. Luísa. Aprovo. Rachel. Aprovo. Sara Cristina. Aprovo. Tainá Adão. Aprovo. Sofia Cunha. Aprovo. Com 10 o projeto está aprovado. Solicito agora ao vereador Bruno que retorne ao seu lugar. Segundo item da ordem do dia, projeto de lei número 4 de 2024, de autoria do jovem vereador Enzo, estabelece e regulamenta o projeto Comunidade Ativa e Sustentável para estimular a vida em comunidade, ao mesmo tempo em que os bairros evoluem de maneira sustentável e pessoas são conscientizadas sobre diversas pautas importantes atualmente, além da movimentação da economia, melhora no turismo e na cultura. Antes de discutir o projeto, precisamos ouvir a Comissão de Justiça e Redação, que tem como presidente a jovem vereadora Tainá. Indico para parecer a jovem vereadora Letícia.
projeto de lei em exame afigura-se revestido de condição de legalidade favorável, permitindo assim o vereador iniciar essa modalidade dos dispositivos relacionados pertencentes à lei orgânica. Precisamos ouvir também a Comissão de Meio Ambiente, que tem como presidente a jovem vereadora Sara Cristina. A Comissão de Meio Ambiente, juntamente com os membros aqui presentes, Jaque e Giovana, a gente analisou o projeto e viu que é uma ideia bem legal. Fala sobre a conscientização das crianças, principalmente crianças, sobre o apoio do bairro em relação ao meio ambiente mesmo. É importante, principalmente nos momentos que a gente está vivendo hoje, em relação às queimadas, o apoio da população que vive ali, também tudo, vai saber dizer qual a necessidade do bairro, da cidade, precisa mais. Então, juntamente com a comissão, em conjunto, a Comissão do Meio Ambiente vota favorável. O projeto está em discussão. Peço a palavra. Está concedida. Hoje eu vou apresentar o meu projeto Comunidade Ativa e Sustentável, que é uma iniciativa que busca transformar a vida da nossa cidade, promovendo valores essenciais como sustentabilidade, solidariedade. Primeiro, é importante a gente entender que vivemos em uma época onde, apesar do progresso, já enfrenta diversos desafios. Nossa cidade, com toda a sua riqueza, muitas vezes parece que é um modelo de desenvolvimento que prioriza o lucro e o crescimento acelerado, e acaba deixando para trás o que importa, que são as pessoas. Sentimos a falta de espaços que incentivem a vida em comunidade, onde possamos nos conectar verdadeiramente com os outros, e não apenas nos ver como estranhos apressados em uma rotina cada vez mais individualista. O projeto é minha resposta a isso. Quero criar uma rede de centros comunitários em cada bairro, onde todos possam se reunir, conversar e trocar ideias, decidindo sobre o futuro das nossas ruas, parques. O objetivo é simples: colocar as decisões nas mãos de quem vive a realidade cotidiana, para que a cidade tenha valor. As escolas terão um papel fundamental nesse processo, que é lá que plantamos a semente. Quero que nossas crianças e jovens cresçam entendendo a importância de cuidar do planeta e dos outros. Por isso, o projeto inclui atividades educativas. Imaginemos uma cidade onde as feiras populares não são apenas um lugar para comprar e vender, mas um ponto de encontro onde artesãos e produtores locais são valorizados, onde o comércio é justo e o respeito ao meio ambiente está no centro. O projeto é mais do que uma proposta de política pública, é um convite para reconstruirmos Jundiaí com mais cuidado, mais empatia e mais humanidade. Obrigado. Mais algum jovem vereador deseja se pronunciar? O projeto está em votação. Bruno, Favorável. Enzo, Favorável. Giovana Zonaro, favorável. Jax, Favorável. Letícia, Favorável. Luísa, Favorável. Rachel, Favorável. Sara Cristina, Favorável. Sofia Cunha, Favorável. Tainá Adão, Favorável.
Com 10 votos favoráveis e nenhum contrário, o projeto foi aprovado. Terceiro item da ordem do dia. Projeto de lei número 7, de 2014, de autoria da jovem vereadora Giovana Zonaro, determina ao poder público municipal a contratação de profissionais especializados na educação de pessoas autistas e a promoção de cursos gratuitos para a capacitação dos acompanhantes das pessoas autistas. Antes de discutir o projeto, precisamos ouvir a Comissão de Justiça e Redação, que tem como presidente a jovem vereadora Tainá. A Comissão de Redação e Justiça é favorável ao projeto. E também o projeto, a propositura, reúne condições para prosseguir em transmissão, porém, opina-se por uma modificação do segundo artigo, pois os efeitos da lei seguem regulamentados pelo Poder Executivo, como forma de tornar o presente projeto constitucional. Questão de ordem, presidente Bruno. Questão de ordem. Como presidente da Comissão de Parlamento, da Comissão de Assistência Social, eu gostaria de solicitar, caso seja possível, alguns minutos para que eu possa conversar com algumas pessoas do grupo quanto ao projeto número 7, 8 e 9. É claro que é possível, sim. Suspendemos os trabalhos de 5 a 10 minutos para que você possa conversar. A sessão está suspensa. Obrigada.
Retomamos aos trabalhos. Precisamos ouvir também a Comissão de Desenvolvimento e Assistência Social, que tem como presidente a jovem vereadora Raquel. Boa tarde a todos. Como já foi explicitado pelo Bruno, eu sou presidente da Comissão de Desenvolvimento e Assistência Social. Nós primeiramente discutimos quanto ao projeto de número 7, que é o projeto da Giovana. O projeto dela determina que o Poder Público Municipal contrate profissionais especializados na educação de pessoas autistas e a promoção de cursos gratuitos para a capacitação dos acompanhantes das pessoas autistas. E nós, da Comissão de Assistência Social, somos completamente favoráveis ao projeto da Giovana, porque nós acreditamos que isso seja algo que tenha muito a acrescentar em Jundiaí. Porque em nossa cidade nós temos diversas crianças, até adolescentes diagnosticados com TEA, transtorno do espectro autista, e nós reconhecemos a dificuldade para as mães e pais atípicos do cuidado desses filhos. E o cuidado das escolas também dessas crianças, porque é indubitável e inegável não seja tarefa fácil para a escola e para os professores a inclusão de alunos com alto grau de aspecto de transtorno autista nas aulas. E nós queremos garantir que eles tenham compreensão total das atividades e participação inclusiva. Então, por isso, nós acreditamos que o projeto da Giovana tenha muito a oferecer para garantir a inclusão e o bom cuidado para com as crianças que estão dentro do espectro autista. Obrigada. O projeto está em discussão. Peço a palavra. Concedida. Eu vou apresentar o meu projeto. Precisa melhorar a qualidade de vida e de socialização de crianças, adolescentes e pessoas jovens, não só jovens, de uma pessoa de uma forma geral, na convivência em sociedade que apresentam TEA, né, que é o transtorno espectro autista. Primeiramente, eu queria dizer que a gente entende que tem essa probleminha técnico, mas nesse momento não é necessário que haja uma emenda proposta, né, por vocês. Porém, caso seja aprovado e seja efetivado esse projeto por algum vereador, sim, ocorrerá essa mudança e essa mudancinha técnica. E como a Rachel disse, é muito importante esse projeto para realmente melhorar a qualidade de vida e a relação que os pais, colegas e professores vão ter com essas crianças, que é o que o nosso projeto visa, para melhorar uma qualidade de vida desde jovem e incentivar os pais a irem para essas aulas, vamos dizer assim, de como realmente manter uma boa relação com os seus filhos, com parentes próximos que tenham esse transtorno, para que a qualidade de vida deles seja melhor. E com relação ao diagnóstico correto do grau de autista, é para que realmente não meio que torne essas crianças dependentes sempre de um acompanhamento ao lado, porque quando elas forem inseridas realmente na sociedade, seja no mercado de trabalho ou em algum outro âmbito, se ela precisar daquela pessoa, ela não vai conseguir ter uma interação social, ela vai acabar sendo colocada de lado por não ser como os outros. E se sempre teve e agora não tem mais, ela não vai conseguir se inserir nesse meio. Então, é uma coisa que realmente é muito importante de pesquisar, de realmente colocar em prática. E eu espero que esse projeto seja efetivado e vá para frente com o auxílio de algum vereador, para que a qualidade de vida da população brasileira, que a quantidade de autistas vem crescendo cada vez mais, possa ser melhor. Mais algum jovem vereador deseja se pronunciar? O projeto está em votação. Bruno, Favorável. Enzo, Favorável. Giovana Zonaro, favorável.
Jax, Favorável. Letícia, Favorável. Rachel, Favorável. Sara Cristina, Favorável. Sofia Cunha, Favorável. Tainá Adão, Favorável. Com 10 votos favoráveis e nenhum contrário, o projeto está aprovado. Passo agora para o quarto item da ordem do dia. Projeto de Lei número 8 de 2024, de autoria da jovem vereadora Isabela Bertocchi, que cria a van itinerante da dignidade humana para atender pessoas em situação de rua ou provisória de vulnerabilidade em vias públicas, garantindo assistência alimentar, vestimentas dignas e proteção das oscilações climáticas. Antes de discutir o projeto, precisamos ouvir a Comissão de Justiça e Redação, que tem como presidente a jovem vereadora Tainá. A Comissão de Redação e Justiça é favorável ao projeto, porém vale ressaltar que a matéria, ao regular o transporte gratuito para as áreas vulneráveis, para garantir a entrega de roupas e alimentação, afrontam o poder discricionário do Executivo e as prerrogativas da administração. Não obstante, o projeto implica um aumento da despesa pública e indicação de recursos disponíveis próprios para atender novos encargos. Obrigada. Precisamos ouvir também a Comissão de Desenvolvimento e Assistência Social, que tem como presidente a jovem vereadora Raquel. Da Comissão de Desenvolvimento e Assistência Social. Bom, nós conversamos a respeito. Nós achamos muito útil, muito atual a ideia. Nós cremos que isso pode ter uma ótima repercussão, na cidade de Jundiaí. Porque muitas vezes os moradores de rua têm apego com seus cachorros e acabam não recorrendo a albergues, porque eles não podem levar os cachorros deles até os albergues. Então, essas vans itinerantes podem ser muito importantes para eles, para que eles possam ter o direito deles a um lugar para dormir e uma refeição diária. Entretanto, nós também gostaríamos de ressaltar que seria importante dentro desse projeto a adição de assistência social no sentido psicológico, porque nós sabemos que muitas vezes a raiz para a situação em que assim, é dependência de drogas e substâncias. Então, por isso, somos a favor, apenas temos como sugestão importante essa adição. Gostaríamos também de parabenizar a Isabela pelo projeto muito inteligente. Obrigada. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Bruno, Aprovo. Enzo, Favorável. Giovana Zonaro, aprovo. Jax, Aprovo. Letícia, Aprovo. Luísa, Aprovo. Rachel, Favorável. Sara Cristina, Abstenho. Sofia Cunha, Abstenho. Tainá Adão, Favorável. Giovana Leite, Favorável.
Com 8 votos favoráveis e 2 abstenções, o projeto está aprovado. Quinto item da ordem do dia. Projeto de Lei número 9, de 2024, de autoria do jovem vereador Jacques, que implementa o auxílio roubo. Todo cidadão que estando em dia com as normas vigentes da legislação em nosso país terá o direito de ser indenizado pelo governo. Antes de discutir o projeto, precisamos ouvir a Comissão de Justiça e Redação, que tem como presidente a jovem vereadora Tainá. Convida a jovem vereadora Letícia para dar o parecer. O projeto de lei está inconstitucional, pois o projeto está revestido de legalidade federal de 8. Precisamos ouvir também a Comissão de Desenvolvimento e Assistência Social, que tem como presidente a jovem vereadora Raquel. O projeto do jovem vereador Jacques, que compõe o auxílio roubo pela cidade de Jundiaí, foi aprovado pela Comissão de Desenvolvimento e Assistência Social. Nós cremos que isso pode ser muito importante, uma vez que o roubo de algum objeto de grande valia ou até de pequena valia no sentido esse grande gasto onerário, nós cremos que pode ser muito danoso para pessoas que estão em situação de baixa renda. Por isso, o auxílio roubo pode ser muito benéfico para a cidade de Jundiaí. Portanto, da Comissão de Desenvolvimento e Assistência Social, somos a favor do projeto do Jacques Otávio. Muito obrigada. O projeto está em discussão. Algum jovem vereador deseja se pronunciar? Peço a palavra. Conceda a palavra à jovem vereadora Giovana Zonaro. Eu gostaria de perguntar. A palavra está concedida ao jovem vereador Jacques. Boa tarde a todos. Peço uma parte ao vereador. Sim. Eu gostaria de saber da onde sairia as verbas para a remuneração das pessoas. Seria dos impostos, por exemplo. É recebido do município. Pelos próprios cidadãos. Certo. Boa tarde a todos. O projeto de lei do auxílio roubo funcionaria da forma, como já explicado, para auxiliar as pessoas que foram roubadas. Porque neste momento difícil, depois de um roubo, a pessoa acaba se sentindo vulnerável. Então seria muito bom ela receber esta ajuda naquele momento. Por mais que eu admito que tenha alguns erros no projeto, eu acho que poderiam ser consertados e o projeto seguir em frente. Questão de ordem, presidente Bruno. Eu gostaria de fazer um adendo. Nós, da Comissão de Desenvolvimento e Assistência Social, que hoje estávamos presentes, eu, o Jacques e o Bruno, nós conversamos a respeito do projeto do Jacques e sim, nós concordamos que talvez algumas emendas sejam necessárias quanto ao projeto dele, mas continua favorável. Obrigada. Tarde. Permitido. Duas observações.
E sim, e eu que achei, como você disse, primeiro que vai ser remunerado as pessoas é dos impostos. Mas você não acha que, por mais que a gente pague muito imposto, a pessoa não estaria meio que pagando o próprio roubo, no caso perdido? Outra observação é que se as pessoas souberem disso, você acha que eles não podem forjar roubos falsos? Realmente, como foi dito, realmente pode haver esta forjação. Isto realmente é um dos motivos que poderia ser alterado. Mas dentro do próprio projeto tem algumas exigências que devem ser feitas para o auxílio ser aplicado. Uma delas é provar que você tinha um bem e provar que foi roubado. Então, seria um pouco mais difícil furtar. Peça à parte. Permitido. Uma ideia que poderia ajudar no projeto Jax também, que eu acho que eu entendi o que ele falou, todo mundo entendeu, na verdade, né? Mas como em alguns bancos, alguns planos tem alguns tipos de seguro, seguro casa, seguro vida, pode também ser feito uma espécie de seguro roubo, que geralmente esses seguros de banco e de outros lugares não é assim, de qualquer forma, né? Mas é uma ideia que também dá para ser adaptada igual a um seguro, por causa que geralmente isso a gente só vê em lugares particulares, a gente não vê em lugar público um seguro roubo, um seguro... Adotar essa política para se tornar uma política pública também, para ajudar aqueles que eventualmente não podem pagar um seguro particular. Muito obrigado pela observação. Será levado em conta. Mais algum jovem vereador deseja se pronunciar? O projeto está em votação. Bruno, Contrário. Enzo, Favorável. Giovana Zanaro. Contrário. Jax, Favorável. Letícia, Abstenho. Luísa, Favorável. Rachel, Favorável. Sara, Favorável. Sofia Cunha, Abstendo. Tainá Adão, Abstenho. Giovana Leite, Abstenho. Com 5 votos favoráveis, 2 contrários e 4 abstenções, o projeto está aprovado. Passamos agora para o grande expediente. Tem a palavra o primeiro orador inscrito para o grande expediente, jovem vereador Bruno Milan. Peço para o jovem vereador Enzo me substituir. Bom, novamente, boa tarde a todos. Hoje eu tenho bastante coisa para falar aqui, porque foi bastante tempo fora da Câmara. A gente teve aí o pequeno recesso em julho, então faz um tempo que a gente não tem sessão e durante esse meio tempo várias coisas ocorreram. Em maio, eu participei da reunião da região metropolitana, que estava debatendo a macro-região paulista, que é uma região dentro de todo o estado de São Paulo,
e que está dentro da região metropolitana de Jundiaí, e tem mais umas 30 cidades junto, para debater um pouco sobre juventude. Infelizmente, o nosso secretário de Juventude do Estado de São Paulo, Juliana, não pôde estar presente. Nesse dia, a avó dele faleceu. Já declaro minhas condolências a ele. Mas debatemos várias coisas lá, e duas das minhas principais bandeiras dentro dessa reunião foi os parlamentos jovens regionais, e dentro das regiões metropolitanas e das regiões que abarcam o estado de São Paulo, falando sobre juventude. Então, a gente tem aqui a macro-região paulista, que faz parte de Jundiaí, e mais 30 cidades do interior, junto com a região metropolitana de Sorocaba, que abarca mais, acho que 10 cidades, e a região metropolitana de Campinas, que abarca mais 15. Então, são várias cidades dentro da nossa região, que estava sendo dirigida pela Letícia, que é a nossa assessora de juventude da prefeitura. Tem mais outras regiões dentro do estado, tem da região de São Paulo, do interior paulista, do oeste paulista. Então, dentro dessa reunião, eu debati a criação desses parlamentos regionais, e outra bandeira que eu levantei e defendi muito dentro dessa reunião foi a capacitação dos conselheiros do Conselho de Juventude do Estado de São Paulo. A gente debateu muito o plano da juventude do Estado, que está sendo elaborado, e o fundo da juventude. E eu apoiei que, dentro desse fundo, sejam capacitados os conselheiros eleitos e suplentes para que, usando o próprio dinheiro do fundo, sejam propostas ações educativas dentro desses parlamentos e dentro das escolas do Estado de São Paulo, para que esses conselheiros, depois da sua capacitação, venham e proponham ações que vão desde contra o uso de drogas. A gente precisa levar essa discussão dentro das escolas, porque é onde estão os jovens. Se a gente leva isso para dentro da escola, faz uma capacitação, faz uma reunião, faz uma roda de conversa sobre isso, a gente coíbe que quando ele saia da escola, ou até dentro do próprio regime escolar, tenha o uso de substâncias lícitas e ilícitas para menores de 18 anos, entre outras coisas. Também foi muito debatido sobre o uso de métodos contraceptivos, reuniões e rodas de conversa que abarquem isso, porque a gente sabe que essa vida começa na idade que o jovem está dentro da escola. Então, eu acho muito necessário que esses conselheiros sejam capacitados e que essas ações ocorram a partir do fundo jovem do Estado de São Paulo. Então, a gente urge para que tanto o secretário Juliano e tanto o governador Tarcísio aprovem tais medidas. Essas medidas foram escritas e enviadas ao governo do Estado, porque a juventude clama por ajuda. Outra reunião que eu participei, em maio, foi a Conferência Internacional contra a Fome e a Insegurança Alimentar. Ocorreu lá em São Paulo. Fui convidado pela hoje jornalista e redatora do Band News e advogada do agronegócio, Samanta Pineda, me convidou para participar dessa conferência, que foi realizada pelo secretário de Relações Internacionais de São Paulo, o secretário Aldo Rebelo. Nela, a gente teve vários painéis de grandes pessoas, tanto do agro, tanto do combate à fome, do mundo todo, em São Paulo. A gente teve representantes da União Africana, uma mulher que falou muito bem sobre as políticas que o Brasil fez durante o governo Lula, dentro da África, contra a fome, no combate à insegurança alimentar. Teve o ex-presidente da Embrapa, junto com a representante da União Africana, explicando tais medidas, explicando como a soja e outras comidas que são plantadas no Brasil são enviadas para a África, tanto com menor custo devido à ampla desigualdade que o continente apresenta, tanto como medida de ajuda. Em outros painéis, a gente teve professores da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, de universidades chinesas, que vieram falar, junto com o ex-ministro da Agricultura da Argentina, sobre as políticas que o agro faz para reduzirem a emissão de carbono, por causa que com as plantações a gente tem essa redução da emissão de carbono. E outro painel que complementou isso foi com professores da USP, da FGV e do INSPER. O presidente do Agro-INSPER estava presente, e a gente novamente debateu como as plantações reduzem o carbono e fazem com que seja plantado vida, né? Porque se a gente planta comida, a gente planta a vida dos seres humanos. Dentro desses painéis também foi discutido a falácia dos carros elétricos aqui na América Latina, que é um tabu muito grande. Todo mundo fala, vamos produzir carro elétrico por causa que não emite carbono, né? Feito a partir da eletricidade das baterias. Mas a gente esquece que a gente não é autossuficiente na nossa matriz energética, por causa que a gente queima petróleo, queima carvão e queima combustível nuclear para gerar energia. Então, a energia advinda desse carro viria de uma matriz não sustentável.
É fácil o pessoal que está lá na Europa debater a favor disso quando eles têm uma matriz sustentável, porque eles têm dinheiro para bancar essa matriz sustentável. Apesar do Brasil ser uma grande referência na fonte de energia hidráulica, a nossa energia não é formada 100% a partir dela. E outra, para a produção desse carro também é usado energia não renovável, que emite altos gases tóxicos como dióxido de carbono e metano. A gente também juntou e debateu sobre essa falácia. É fácil o pessoal lá da Europa vir jogar no pessoal da América Latina, quando foi a gente que nós fomos explorados durante anos. Outros painéis que a gente teve foi com o presidente de exportação da Câmara de Exportação de Azeites e Cereais da Argentina, junto com o presidente da Associação de Fazendeiros Alemães. A gente debateu como que a geopolítica do alimento influencia nas eleições, porque em maio ocorreu a eleição para o Parlamento Europeu da União Europeia, e a gente estava debatendo com a mediação da Samantha Pineda como que as políticas da União Europeia prejudicam o agro da América Latina. Recentemente foi aprovada a lei contra o desmatamento da União Europeia, em que eles vão deixar de comprar quaisquer produtos que são advindos de áreas desmatadas a partir de 2020. E, novamente, é fácil o pessoal que está na Europa aprovar leis contra quem vive aqui, mas esquecer que o seu desenvolvimento foi totalmente pautado a partir do desmatamento e a partir da exploração desses países. Então, a gente estava lá junto com o representante da Europa e junto com o representante da América Latina, mediado por uma latino-americana para debater sobre isso e debater como que a gente clama por ajuda e clama contra tal medida, que inclusive foi uma das medidas que fez com que o presidente Lula barrasse o acordo Mercosul-União Europeia. Também esteve presente na conferência o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, com quem tive a experiência de conversar e de ressaltar a importância desse debate Brasil, América Latina, Mercosul e União Europeia. Estive presente também com outros líderes da Argentina e líderes do Brasil. O presidente da Associação pela Paz no Campo da Casa Imperial Brasileira esteve lá. Foi uma honra conversar com esse senhor, para que a gente ressalte a importância que o combate à insegurança alimentar vem a partir do campo. Outra reunião que eu participei agora aqui em Jundiaí foi com a Kátia Parimoski, que é a esposa do ex-gestor de Finanças e Governo do prefeito Luiz Fernando. Conversamos sobre políticas públicas para a juventude e para as mulheres. Foi uma reunião bastante proveitosa. Agora eu gostaria de citar outros fatos. Esse mês a gente perdeu um dos memoráveis para a nossa comunicação e para a televisão brasileira, que foi o apresentador e dono do SBT, o Silvio Santos. Gostaria de prestar minhas condolências à família e também a toda a população brasileira, por causa que ele era um grande ícone do Brasil e representava uma pessoa que veio de baixo, que lutou para conquistar o que tem e que mostrava para a população que não é fácil conquistar o que você tem, é preciso trabalhar e suar, e que infelizmente as condições para que cada um conquiste isso não são condições dignas e não são condições que respeitem a todos. Então acho que o Brasil perde uma pessoa que é insubstituível. Não tem alguém que possa completar o que ele representava para todos. Outro fato que eu gostaria de comentar, que aconteceu ontem, o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados votou o relatório pela aprovação da cassação do deputado Chiquinho Brazão, que agora parte para o plenário da Câmara dos Deputados, que foi investigado e condenado como responsável pela ação que matou a ex-vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, e o seu motorista Anderson Gomes. Eu acho que o Conselho de Ética respalda novamente a importância que ele tem para o Brasil quando ele caça o mandato de um deputado que não soube resolver a partir da conversa, que quis partir para outros meios, que ressalta a importância da democracia. Outro fato que eu tenho a falar foi que o presidente Lula aumentou as taxas de financiamento para as pessoas da região sul e sudeste no Minha Casa Minha Vida. A gente sabe que Jundiaí é uma cidade que, infelizmente, não conseguiu construir muitas moradias populares aqui pela gestão municipal, e ela sempre clamou ao governo que trouxesse esses incentivos. Foi algo que veio, se eu não me engano, no primeiro mandato do presidente Lula aqui, que fez as moradias populares ali do Vetor Oeste. E, infelizmente, a gente vai ter... essa taxa foi aumentada. Eu acho que agora tem que ser uma casa de, no mínimo, 350 mil, que vai ser financiada.
em mais anos, e se a gente aumenta esse valor, as pessoas já estão em situação de vulnerabilidade porque não tem a casa própria, já estão tendo que pagar aluguel. Aí eu restringo apenas uma faixa mais alta, maior elitista, e para mim não tem sentido nenhum se aumentar isso, principalmente ali na região sul, que acabou de passar por um desastre natural. É uma decisão sem sentido e fica aqui o meu repúdio a tal decisão. Outras coisas que eu gostaria de comentar, a gente sabe que agora nos anos pares, várias promessas surgem aí, né? Não posso falar porquê, mas várias promessas surgem. E eu vi gente comentando que a partir do ano que vem vai ter centro de espectro para autista, que a educação de Jundiaí vai aumentar, porque ela já é boa no IDEB. Mas eu queria só ressaltar aqui duas lutas que eu tive ano passado, por causa que a escola do bairro dos Fernandes ela foi fechada, uma escola centenária aqui em Jundiaí, coisa que eu já comentei várias vezes nessa tribuna. E agora vem gente falar que vai melhorar a educação de Jundiaí, só que fecha escola. E também fala que vai fazer projeto, que vai fazer centro de referência para as pessoas do espectro autista. Mas teve presidente aqui dessa casa que sentou em cima do projeto 13.967 de 2023, que fomentava e pedia a contratação de profissionais para que atendesse as crianças do aspecto autista aqui na educação municipal. Então, para mim, relata um pouco da hipocrisia, né, do pessoal que fala que vai melhorar a escola, que vai fazer centro de referência para autista, mas que ano passado quis fechar a escola e não quis aprovar projeto a favor da criança autista de Jundiaí. Eu acho que tais fatos mostram como talvez nós não sejamos a cidade das crianças, não de todas as crianças, talvez apenas de uma pequena faixa, né? Da faixa mais alta, da classe mais alta. São essas coisas que eu gostaria de comentar e agradecer a todos que votaram a favor dos nossos projetos. A Giovana teve um importante projeto que a gente ressaltou sobre a causa autista, o Enzo da causa sustentável, e eu queria também justificar meu voto contrário no projeto do Jax. Eu acho que é uma ideia muito boa, que eu gostaria muito que pudesse se concretizar na nossa sociedade, por causa que uma pessoa que foi roubada, e ela paga imposto para a segurança pública, tanto para guardas municipais, polícia militar, polícia civil, ela já paga esse imposto. Eu acho que o Estado não garantiu a segurança dela, porque ela foi roubada. Mas, infelizmente, as burocracias, tanto federais, estaduais, municipais, nos proíbem de fazer tal coisa. Mas eu queria ressaltar, se esse dinheiro vindo do imposto para a segurança fosse bem utilizado, a gente não precisaria nem estar debatendo isso. Infelizmente, é algo que não pode ocorrer, mas se pudesse, pode ter certeza que teria todo o meu apoio. Solicito o retorno do presidente. Com a palavra, a segunda oradora inscrita para o grande expediente, jovem vereadora Tainá. Boa tarde a todos. Hoje eu não vou tentar, assim, não vou me emocionar. Se eu chorar, não reparem, mas meses atrás eu estava com um projeto com uma vereadora. Eu fiz um projeto com a vereadora Késia. E o projeto dela chamava Meninas Fortes, e através desse projeto eu pude conversar com o prefeito. E nesse evento a gente poderia levar vários questionamentos aqui da cidade, vários problemas. E um dos problemas que eu levei foi a questão do transporte público na área rural. Eu moro na região do Rio Acima, e lá um dos problemas que eram bem frequentes era a questão: o ônibus quebrava, às vezes o ônibus nem aparecia no ponto, os pontos são bem distantes das casas, às vezes tem morador que tem que andar 10 minutos para chegar no ponto, é bem distante. Levei essa pauta para o prefeito. O prefeito, no mesmo dia, mandou o gestor do transporte público enviar um relatório. E, passando um mês depois, eu tive um evento com a vereadora Késia. E, nesse evento, eu pude conversar com os moradores ali da região do Maxi Shop. E, através desse projeto que eu falei para o prefeito, 5 regiões lá da onde eu moro, os ônibus foram modificados. Todos os horários foram mudaram o horário, alguns pontos foram modificados.
E através dessa iniciativa que eu tive, uma moradora lá tomou a iniciativa de elaborar um abaixo-assinado, porque o ônibus do Mato Dentro, ele não vai até o ponto final. Então, os moradores têm que andar 10 minutos para chegar em casa. Então, só de eu ter mudado 5 regiões, com a ajuda da vereadora Késia, eu fiquei muito feliz, porque era um problema que persistia muito. Eu cresci lá e ver as pessoas que eu amo, poder, desculpa, ver as pessoas que eu amo, que cresceu comigo, moradores que eu via desde pequena, ficarem felizes, não ter que andar de a pé, numa distância imensa. E como o Bruno falou, vários vereadores chegam lá prometendo. Vim aqui falar bonito, discutir, qualquer um pode fazer, elaborar projeto de lei, qualquer um pode fazer. Agora, colocar em prática, poucos fazem. Então, eu fiquei muito feliz, essa experiência eu vou levar para minha vida toda. Só de eu entrar no ônibus e ver as pessoas falando, agradecendo, falando, nossa, você conseguiu mudar a questão dos ônibus públicos aqui da região. As regiões que foram mudadas foi a região do Mato Dentro, Rio Acima, Currupira, São José, e eu fiquei muito feliz. Então, é isso. Obrigada. E com certeza o Parlamento Jovem eu vou levar para minha vida toda. Obrigada. Eu pergunto, mais algum jovem vereador deseja se pronunciar no grande expediente? Queria parabenizar a nossa jovem vereadora Tainá pela ação que teve, muito importante, parabéns. Com 11 jovens vereadores presentes e 8 ausentes, sobre a proteção de Deus, declaro encerrada essa presente sessão.